Por Aí de hoje fala sobre arte e arte na rua também. Estamos aqui com a Dora Voadora, ou Isadora, também que é artista urbana. Tudo bom? Tudo bom, obrigada pelo convite de participar aqui. Estou muito feliz. Detalhe, ela que fez essa tela, literalmente tela, belíssima. Né? TV Tela. TV Tela. Me conta, posso chamar de Isa, de Dora? Fica à vontade. Dora. Bom, conta pra mim como que você começou na arte. Como que foi esse processo? Cara, eu acho que a arte ela já estava inserida na minha vida desde quando eu era criança, assim. Eu sempre tive muita imaginação, sempre gostei de desenhar, mas a parte do grafite, a parte de tinta mesmo, eu acho que eu virei a chavinha em 2018. Né? Eu fiz o curso de design gráfico que envolve arte, mas não é arte disso que a gente está falando, né? É arte digital e tal. Mas na faculdade eu tive um incentivo de uma amiga minha, Thaís. Ela sempre me dizia assim que eu devia ir pro muro. Ela gostava muito dos meus desenhos, das minhas ilustrações. Ela sempre me dizia que eu tinha que ir pro muro, mas eu nunca achei que aquilo era pra mim. Foi depois, muito depois, 4 anos depois que eu me formei, que eu terminei o relacionamento e que ela me convidou para pintar na despedida do King Chong, que era o coletivo que ela participava. Que ela já era muito envolvida no hip hop, né? No coletivo dela e tal. E eu já, tipo, falei, topei, meu. Falei, vou experimentar isso daí, vou ver qual é que é. Não tinha noção nenhuma, assim, do que eu ia usar. Eu tinha um desenho na minha cabeça, mas eu não sabia como que eu ia reproduzir. Eu levei, tipo, lápis de... Como chama esse lápis de pedreiro, né? Sim. Eu levei esse lápis. Eu não tinha tinta. Eu levei um pincel e uns lápis de cor, porque eu não tinha nem material. E aí, mano, eu cheguei lá. Era uma porta que eu ia pintar. E eles tinham umas tintas lá que, como eu não tinha levado tinta, o que tinha de tinta lá já tava, tipo, umas tintas estragadas, umas coisas podres, assim, mano. Tava cheirando morte as tintas já. E aí eu comecei a pintar com essas tintas mesmo, era branco e cinza. E fiz, assim, o desenho que tava na minha cabeça. E eu falei, meu, é mais fácil do que eu imaginava. Porque eu imaginava um bicho de 7 cabeças, aquele negócio, pintar, fazer um desenho grande, né? Porque tipo, você tem que ter uma noção, assim, de reproduzir aquele desenho desse tamanho para aquele desenho daquele tamanho, né? Sim. Então eu não sabia como era isso e foi fazendo o que eu descobri. Então foi a partir daí, meu. Primeira vez pintando já foi com tinta podre mesmo, uma porta que me abriu portas. Literalmente uma porta. Cara, fui eu que fiz isso? Eu não acredito que eu consegui fazer isso. Sabe, foi uma coisa assim, eu fui fazendo intuitivamente e quando eu vi, nasceu a criança ali, tá ligado? Sim. Pra mim foi essa sensação, assim, foi a sensação de, pô, eu sou capaz de fazer isso. A partir daí, aí foi só ladeira abaixo no bom sentido. Para quem nunca teve tanto contato com grafite, para mim, a conversa com Dora abriu portas também. O outro lado da moeda daquilo que é marginalizado por muitos. Uma forma de arte que é assim, cheia de voz, bem clara. Antes de começarmos a gravar, até mesmo comentamos como o grafite, quando na cidade, nos tira do piloto automático. Pontos de cor em um mundo que, por vezes, caminha sem ver. Mas claro, para isso também tem o processo artístico. A gente tem que lembrar que a arte não surge do nada. Ela vem do artista. Nesse caso, como era a primeira vez, eu estava até nervosa, assim, né? Eu quis retratar uma imagem de uma mulher poderosa para me empoderar também. Então a minha primeira arte foi uma figura de uma deusa lá, tipo, era a Kali. E eu já quis trazer aquela coisa, aquela agressividade, aquela coisa de mulher poderosa, que a gente pode sim, sabe? Aquela coisa. Quis transmitir isso. E deu certo. E depois
ocasiões que eu vou no freestyle mesmo, né? Tipo, letras assim, letreiro eu vou no freestyle. E tem geralmente eventos assim, às vezes a gente faz uma collab com outro artista, então a gente discute alguns elementos de fundo, né? A gente desenha aqui no papel, desenha ali, junta, vê o que dá, sabe? Em algumas ocasiões é assim no freestyle e em outras ocasiões é no papel mesmo, assim. E também, tipo, pensar, né, no evento, tipo, se é um evento, sabe? Pensar numa temática que faça sentido o desenho, sabe? Uma ligação, assim, do que está acontecendo e também comunicar alguma coisa, né? Eu me classifico como, tipo, old school, assim, o estilo, né? Mais aquele cartoon, que é mais o vetorzinho, a linha mais definida. Mas, assim, eu ainda tô numa caminhada de estilo, porque às vezes eu tô num flow de fazer algo mais fluido, assim, não necessariamente o vetor, assim, na imagem. Então, também é algo que eu tô me descobrindo, mas geralmente os meus desenhos, a estética, ela parte um pouco mais pro old school, assim, dentro do grafite, né? E tem esse estilo assim que é o throw up, que é as letrinhas mais redondinha, né? É aquela coisa mais tradicional, clássica do grafite. Algo que me marcou muito durante a entrevista com Dora foi a mesma coisa que também me marcou quando gravamos o Por Aí Isto é Sobre Dança. A arte que vem através de muitas mulheres que dão as mãos e levantam uma a outra. É aquela. Tem coisa que só uma mulher entende quando a outra fala. Na arte, então, a sensibilidade entra em jogo. E essa ligação tem tudo para dar muitos frutos. Cara, sempre mulheres me puxando, assim. Começou com a Thaís, que me convidou. Depois, nesse evento, a Thaís, ela chamou outra mulher também. Ela chamou, era eu, a Dama, eu acho que era o Joninha que tava também nesse dia. E a Dama, a gente já começou a trocar ideia. Ela já lançou, ela falou assim, vai ter uma sopa dia tal, né? E também tinha a Bárbara, que a gente tinha amigos em comum lá em Limeira. A Bárbara é de Araras, mas a gente tinha os mesmos amigos em Limeira, que era tudo envolvido, assim, de hip hop e tal. E ela me chamou em Araras também para pintar. Então, tipo, a primeira experimentação que eu tive com spray, de fato, foi com a Bárbara, em Araras. Que a gente pegou um dia, assim, um domingo de manhã, vamos pegar um muro abandonado, vamos comprar umas tintas junto e vamos fazer. E eu também, a primeira experimentação de grafite, assim, que eu tinha pensado, eu fiz uma índia, assim, com os cabelos pegando fogo na época, acho que foi 2018 mesmo. Na época tinha acontecido alguma coisa de alguma floresta pegando fogo, era alguma temática assim. E eu fiz essa índia com os cabelos pegando fogo. E aí a gente pegou esse muro abandonado, assim. E aí, tipo, já começamos a se envolver, assim. Uma menina vai falando pra outra, aquela ali tá começando, aquela ali tá começando. E até que as meninas de Piracicaba, nossa, essas me ajudaram muito, assim, que me deslancharam, que me fizeram subir na vida no grafite, que foi as meninas do Caravana. A Gil Zen, ela é maravilhosa. Ela sempre promove eventos que chama as meninas que estão começando, que é o Furta Cor. E assim, vários eventos maravilhosos que elas promovem e que me fez desenvolver muito, assim. Muito mesmo, assim. E, mano, nos eventos, tipo, a gente ganha tinta, a gente tem a liberdade de criar o que a gente pode fazer. E é só mulheres conversando, tipo, evoluindo nas técnicas. Foi um desses eventos que a Caravana que promoveu, né? Que era junto com o Furta Cor, que é o coletivo das meninas que quiseram iniciar assim, no grafite. Então ela já chamou logo a Fôlego. E aí era assim, era uma pista de skate, era um lugar tipo coletivo, um cultural assim. Tinha um palquinho e tinha pista de skate lá. Aí tava assim, quem que vai pintar no andaime o palco do lado da Fôlego? Tipo, eu fiquei assim, posso eu? Claro que pode. Meu, vê-la trabalhando dá uma intimidade também. Porque eu trabalho assim, ela tem uma técnica que é o grid, né? Que fala doodle grid.
que você, antes de você fazer o desenho, você começa a fazer uns elementos aleatórios, assim, na parede. E aí ela, com o iPad dela, ela vê, tipo, tira foto daqueles elementos na parede que ela fez. E no iPad ela coloca o desenho dela em cima. Que aí depois ela consegue se guiar olhando no iPad, fazendo na parede. E é um negócio, assim, um andaime de uns 3 metros que foi, eu acho. E eu sou meio assim, cagada de altura. Eu vou no desafio mesmo, Sim. sabe? Eu vou, tipo, vai na adrenalina. Sim. Porque depois, na hora que você tá lá em cima, você tá pintando, você esquece que você tá no alto. E eu fui. E aí ela fazendo do jeito dela e eu fazendo do meu jeito, que era freestyle mesmo, assim. Tipo, desenha direto, não tem grid, não tem nada. Eu fui fazendo direto, se errou, passa a tinta por cima, sabe? Totalmente outro estilo. E ela super criteriosa, assim, eu só aprendendo do lado dela, assim. Fiz meu persona, ela fez o persona dela, a gente, tipo, uniu as composições, ficou maravilhoso. Da hora. E é isso, sabe? Aprender, vivendo e aprendendo, com a cara e com a coragem. E grafite é essa coisa, meu, se você quer começar nesse meio, meu, você tem que cola em quem tá fazendo, tipo, observa as pessoas que fazem também, os mais experientes. Então, muito de evento eu ia meter a cara, assim, metia a cara. Eu não ia pintar, mas eu levava minha tinta, eu colava, ficava lá observando quem tava fazendo. Te chavava, assim, meu, pergunta um monte de coisa, sabe? Deixa a sua curiosidade te levar a perguntas que te façam evoluir, de fato, assim. Sim. Então foi assim, meu, foi foi conexões, assim. Quanto mais você vai fazendo, mais o pessoal vai te olhando e mais vai te orientando, sabe? É um aprendizado na prática ali, né? Tipo, fazendo. pegar e fazer, e ir evoluindo, e ir conhecendo, e se descobrindo também, né? E isso até hoje, meu. Eu sou nova na caminhada, tô engatinhando no grafite. Vamos dizer aí, eu comecei em 2018. Tô engatinhando demais, assim, tem muita coisa ainda. Cada um que eu faço, esse aqui já, tipo, é uma estrutura diferente, é uma textura diferente, sabe? Envolve muita coisa, assim, que cada um é diferente do outro. Então você sempre vai estar aprendendo, o menor que seja. Então o negócio é você sempre estar fazendo mesmo. A gente vai para um intervalo rapidinho e já voltamos com mais cor, textura e atitude. O mundo do grafite pelas mãos de uma mulher. A gente volta já. Mas já teve momentos que eu pensei assim que, tipo, não ia dar, sabe? Eventos... Quando eu tava muito... Subiu a cabeça, assim, quando eu tava muito lá em cima, eu falei, nossa, eu consigo fazer tudo. Eu senti aquele poder, assim, consigo fazer tudo. Teve um certo momento que eu tava num evento lá em Hortolândia, eu acho que era o Crânio que convidou esse evento aí, era o Graffiti Lifestyle. Meu, eu acho que foi o primeiro evento assim que eu fui que tinha gente muito grande nesse evento. E aí eu, tipo, mano, eu sempre faço as coisas sozinha, né? Eu não tenho carro, eu ia de busão, pegava busão, levava as tintas, pegava busão e ia. E nesse dia, pra ir pra Hortolândia, eu não tinha um ônibus com horário, porque você tem que chegar cedinho, né? Sim. Quando você chega cedo, você pega os melhores lugares no muro. E nesse dia eu tinha chegado, tipo, 11 horas. Todo mundo já tava na metade do processo, assim, sobrou só uma quininha do muro, assim, pra mim, sabe? Tipo... E o cara do meu lado, mano, era logo nerd. Mano, o cara tem, sei lá, mais de 10 anos de grafite. Faz um negócio impecável. E eu ainda tinha, tipo... Eu tinha escolhido umas cores de grafite, de grafite não, de lata, que eram umas cores, assim... A minha ideia era fazer um negócio tom sobre tom, assim, era fazer um preto e branco
e eu ia usar uns detalhes verde neon. Ia ficar muito louco. Só que as tintas nacionais, as latas nacionais, as variações de cores, tipo cinza claro e cinza escuro, não tem tanta diferença. Sim. E não deu o contraste que eu queria. Já começou aí, eu queria fazer era um jacaré o desenho, assim. E eu queria fazer um jacarézão grande, com essas tonalidades e esses detalhes verde. Eu cheguei, as tintas não dava para dar o contraste. Tinha um monstro pintando do meu lado. Eu tinha uma maquininha só para pintar. Então, tipo, vários probleminhas que foi tirando minha segurança, assim, sabe? E também, tipo, eu comecei a fazer e não fiquei muito satisfeita com o resultado justamente por causa dessas coisas da tonalidade das tintas, né? Foi ficando assim, eu tipo, não fiquei satisfeita com o meu trabalho e eu comecei a pensar, pô, nossa, onde que eu tava com a cabeça? Isso daí não é pra mim e tal. Mas depois, assim, você olhando, tem uns que você fala assim, nossa, meu, ficou incrível. Mas tem outros que você fala assim, ficou legal, ok, hoje não era o dia, tudo bem, eu me senti intimidada ali, tudo bem. Tem uma coisa que o Erinho, grafiteiro de Araras também, a gente é parceiro, que ele me ensinou uma vez, assim, que ele me passou a visão de que eu tava fazendo grafite, mano, e eu tava assim, eu não tava satisfeita com aquele negócio, eu já tava querendo parar, tipo, parar na metade, assim, cancela esse grafite. E ele falou assim, meu, termina. Todo grafite que você começar, você termina, não importa, porque às vezes ele começa mal, mas depois ele fica legal. E de fato, naquele dia eu terminei o grafite e ficou lindo, sabe? Ele começou ruim, mas depois teve um outro desfecho ali, sabe? Então isso acontece muito, assim, muito, muito, muito. E geralmente, realmente, começa assim, você fala, nossa, vai ficar um lixo. Depois que você vai detalhando, que você vai traçando, vai tomando, você vai moldando, assim, vai tomando outra... Aqui um FET, já tá bem entupidinho. Temos aqui Como funciona isso de entupir? Tipo, ele o chega uma hora que ele bananinha. entope? Sim, E aí você tem que desentupir. ou você joga fora, que já deu o tempo de vida dele, ou tem um negócio que ele desentope. Esse aqui é um outro FET. É o Astro, acho. Que ele dá o diâmetro ainda maior. Agora eu tenho duas perguntas mais técnicas, assim. Você falou das tintas. Você estava me mostrando ali a hora que você foi fazer esse que tem... É cap? É. Chama? Vários bico, caps, né? Vários bicos diferentes para as latas. Como que é? Explica um pouquinho pra gente, assim. Geralmente, os cap que vem na lata, já você consegue fazer qualquer coisa. Você consegue fazer um traço largo ou um traço fino com aquele cap que é universal que vem na lata. Mas às vezes, para facilitar o processo, por exemplo, tem o cap que ele é o transversal. Que você faz o traço, ele já tem aquele... Parece aquelas canetas... Sabe caneta chanfrada? Sim. Aí fica, quando você vai fazer a tag, fica incrível com aquele cap. Não tem como não fazer, tipo, não tem... Pra você dar aquele efeito, você só consegue com aquele cap. Esse é um dos cap mais louco que tem. Aí tem o New York, que é a minha paixãozinha, que eu gosto de fazer o contorno, que ele dá um acabamento redondinho, assim, ó. Sim. Eu amo muito esse cap, que é o New York. Aí tem o Bananinha, que é o Skinny, né, que ele dá um traço mais fino. Tem o Needle também, que dá um mais fino ainda. Tem o Fat, que também é o meu amor, que é o Fat Cap. Ele dá um preenchimento, assim, eu acho que é de 13 centímetros, assim, ó. Você faz... E quanto mais longe, mais espalhado a tinta, maior o jato, assim, né? E eu gosto muito de usar o FET para fazer trampos rápidos, assim, né? Sim. Eu pedi para você explicar um pouquinho como você fez esse aqui. Esse do aí... Por Aí. Isso. Então. Que eu tô apaixonada por ele. Que massa! Ah, então, aqui eu fiz para fazer esse traço aqui. Esse traço do contorno, por exemplo. Primeiro, na verdade, eu traço ele, toda a letra pode ser com a mesma cor. Eu traço assim, um pouco perto e velocidade média. Pra você, se eu fizer ele longe,
ele vai fazer um jato muito largo, então não dá certo. Você tem que ser próximo, uma velocidade média, porque se você for devagar demais, ele vai depositar muita tinta e vai escorrer. Então você tem que ir meio que numa velocidade razoável ali. Tem que ter um pouquinho do domínio no braço para você fazer meio rápido, para fazer o contorno. Depois, para fazer o preenchimento, você vai de boa, você pode ir com a distância até um pouco para trás, um pouco, e vai preenchendo assim, para você fazer o preenchimento, né? E o contorno é igual o traço, só que aí você vai com um pouquinho mais de cuidado, né? Porque aí vai ficar definitivo, né? A imagem. E o brilho é interessante você fazer com o New York, porque ele faz a bolinha certinho. Nesse caso eu fiz com o Universal mesmo. Mas você dá só uma apertadinha assim e depois dá uma distância maior, tá vendo? Que tem um brilhinho mais definido e o mais desfocado, que é onde eu dei uma afastada assim, ó. Você faz assim e assim. E os contorninhos, né? Que dá o efeitinho de brilho, tá vendo ali? Sim, Foi aqui, próximo e distante. Próximo e distante. Pra dar esse efeito. Então, tem muitas possibilidades de velocidade, de aproximação, de cap. Tipo, dá pra fazer muita coisa. Tem muita possibilidade de criar, né? Porque às vezes o pessoal olha de fora e fala, é bagunça, assim. Mas tem toda uma técnica por trás também que você usa, né? Tem um... Sim. Pô, você saber qual bico você vai usar pra fazer Fora as muito gambiarra. legal. Nossa, tem muita gambiarra que os caras inventam também, de tipo, misturar uma tinta na outra. Tem um artista que ele inventou o transferidor. Que aí você coloca, tipo assim, eu quero misturar essas duas cores. Vai, sei lá, ficar um marrom se eu colocar esses daqui. Aí eu coloco esse equipamento e transfiro a cor e eu tenho o marrom pra pintar depois. Tem muita gambiarra, os caras colocam sacolinha pra fazer mais fino. A manhã de conversa com Dora Voadora realmente passou voando. Trouxe um aprendizado grande sobre a arte do grafite, não só na parte artística, mas também na técnica, mostrando mais uma vez como é uma forma de cultura, não é bagunça. Trouxe também uma reflexão sobre a vivência das mulheres nesse meio, como transgredir os limites da arte, seja nos muros ou nas telas, também traz liberdade para nós, que muitas vezes somos limitadas pelas circunstâncias. Porque assim, né, os caras sempre vão ter mais oportunidade que você. Não adianta você ficar pensando, o cara é melhor que eu, sabe? Faz o seu, faz no seu corre, fortalece as minas que também estão querendo entrar nessa, sabe? Se envolve mais com as minas também, porque sempre vai ter um Zé Povinho, vai ter alguém que vai ficar ali te criticando, né? Normal pra nós, né? A gente já sabe lidar com isso. Que realmente teve uma situação que a gente tava pintando, era a convite da Bromou, né? Lá na praça em Hortolândia, a Praça Poderosa. Esse nome é muito simbólico. Muito bom. E era, 5.000 metros quadrados, 8 minas pintando. Sol e chuva, tipo, dezembro, assim, né? Que inclusive era temática de Natal. Sim. Sol, chuva o dia inteiro, assim. E ainda vinha os caras encher o saco falando que a gente estava tirando o emprego dos caras. Sendo que na mesma situação, a gente estava pintando e tinha os caras que estavam lá reformando também, passando verniz nas paradas de madeira da praça. Os caras também estavam trabalhando, sabe? Tirando que o nosso era um de destaque maior, porque, né? Sim. Ilustração maravilhosa da Bromou. A arte me empodera. E eu gosto de empoderar também os outros com a minha arte. Eu gosto de transmitir o que me passa. Então eu acho que é isso, sabe? Eu gosto porque tem muito enfrentamento também. Eu tenho que ter coragem para subir o andaime, eu tenho que ter coragem para não errar, para saber. Porque é um negócio que, você vai fazer ali, se você errar, é difícil você consertar, assim. E às vezes não sai realmente do jeito que a gente quer. É sempre uma surpresa e é sempre um desafio. Você tem que ter um pouco de confiar em si mesmo. Então isso também eu gosto de transmitir para quem está passando, para quem está vendo, sabe? Sim. É uma coisa que eu gosto, principalmente para as mulheres, né? Que também realmente é um campo que a gente ainda está na luta aí para ficar 50-50, né? Sim. O Por Aí de hoje me lembrou muito uma frase sobre arte de rua que eu sempre ouvia na adolescência. Todo piso será palco.
toda a parede mural e a cidade inteira poesia. Um aviso sobre a nossa postura com a arte, como devemos mantê-la perto para um mundo mais possível. Qual que é o seu vulgo? Dora Voadora. Dora Voadora. Como você escolheu? É porque assim, sempre... Quando eu era mais nova, eu era aquela pessoa que eu era assim... todo mundo ficava, que vive no mundo da lua. Que ela tá nas nuvens e tal. E eu falei, Dora Voadora. Porque o povo me intitulava assim e eu sou assim, sabe? E com essas asas que me colocaram, eu gosto de transitar nos muros e transmitir minha arte com isso, sabe? Assim, no sentido de decolar também com isso. E também porque eu sempre estive nesse ambiente, assim, sabe? De fantasioso, criativo. Sempre estive nesse ambiente. Então, com essas asas que vocês me deram, que eu sigo com a minha arte. Basicamente isso. Dora Voadora, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada demais. Essa conversa, muito, muito. Parabéns também. E muito obrigada, porque... Fica de por presente. aí, sabe? Cara, muito obrigada. Às vezes uma TV velha na tua casa não necessariamente pode ser um lixo, né? Exatamente. Tudo pode virar arte. Tudo pode. Muito obrigada. Não, eu que agradeço. Bom, pessoal, é com esse por aí, mais que especial, que a gente encerra o episódio dessa semana com, acho que essa é a mensagem, tudo pode virar arte. Né? E pra gente, principalmente para nós mulheres, pra gente se abrir pra arte, a gente pode sim, a gente pode fazer arte, a gente pode fazer o nosso trabalho. E é isso aí, muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.